O que esperar da partida? Começa com você, Amanda Buru. Olha, é uma partida que nós sabemos que o Vitória chega para Belo Horizonte com alguns desfalques, sabemos também a dificuldade que eles têm em vencer dentro dessa competição fora de casa, é apenas uma vitória do Vitória fora de casa, então acho que isso mostra um pouco dessa fragilidade que eles têm. É uma equipe que toma muitos gols, então acho que isso também é uma boa amostragem ao Cruzeiro, que precisa voltar, não somente, e aí se tratando do atacante, fazer gol, né, voltar a fazer as pazes com os gols, mas também pensando na força ofensiva que o Cruzeiro tem, e a questão do Cruzeiro é do comportamento, né? O Cruzeiro não pode bobear contra equipes lá da parte baixa só porque a equipe está na zona do rebaixamento, isso seja suficiente para o nível de atenção e concentração diminuir. Muito pelo contrário. É representar essa torcida que vai estar nas arquibancadas, retribuir o carinho dos torcedores, e a melhor maneira de retribuir o carinho dos torcedores é mostrando dentro de campo a força que tem essa equipe. E aí, nos diversos setores, o Cruzeiro precisa ser dominante. E aí, ser dominante não necessariamente é você ter a posse da bola o tempo inteiro, do início ao fim. É saber jogar com a posse da bola. O Cruzeiro tem outras estratégias, imagino eu, e tem que colocá-las em prática sendo eficiente. Acho que em algum momento, contra essas equipes da parte baixa, faltou muito da eficiência, não só da concentração. O melhor momento da equipe do Cruzeiro dentro da partida, o Cruzeiro não consegue matar o jogo. E talvez isso pode servir muito de exemplo para esse jogo contra o Vitória. O Cruzeiro tem que saber aproveitar o seu melhor momento, mas a expectativa é ótima. Confio que o Cruzeiro é capaz e precisa ser capaz de conquistar 3 pontos no sábado. Exato, além do goleiro, né, que não vai ser o goleiro titular, o Jair Ventura provavelmente não vai ter a sua dupla de volantes que tem sido titular com ele, provavelmente vai ser uma dupla de volantes inédita desde que ele chegou lá ao Vitória. Então o Cruzeiro precisa ser soberano, principalmente nesse meio campo, né, óbvio que todos os jogadores têm as suas qualidades, mas o Cruzeiro, com o seu meio campo mais próximo do titular, precisa ser capaz de ganhar esse setor, precisa ser capaz de produzir muitas oportunidades de gols, e aí entra isso que a Amanda falou, que eu acho que, assim, todos os jogos que nós perdemos pontos, principalmente dentro de casa, passam por isso. Uma incapacidade de transformar essas boas chances que nós criamos em gols. E em outro momento do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro se mostrou uma equipe muito letal, mas nas últimas semanas tem apresentado algumas dificuldades, e aí vai precisar passar por cima disso. Tenho muita confiança que o Arroio pode ser um diferencial nesse sentido, imagino que ele vá para o jogo, né, pelas opções que nós temos hoje no elenco, ele deve jogar ali pela esquerda, o Christian pela direita, e torço muito para que ele consiga desequilibrar e nos ajude a encontrar o caminho dos gols. O Cruzeiro não é um jogo simples, mas o Cruzeiro, se fizer o que precisa ser feito, pode sim facilitar a partida. Esse Vitória é um Vitória que, na última rodada, jogando em casa, com um jogador a mais por um período relevante de tempo, não somente não conseguiu marcar um gol, como conseguiu sofrer um gol no final do jogo e saiu derrotado para o Corinthians, que muito longe de ter feito um grande jogo, tá, gente? Quem assistiu viu que foi um jogo tecnicamente de nível muito baixo. Então, o Cruzeiro precisa ser capaz de se impor nesse tipo de confronto, Caramujo. Tem até um bom aproveitamento diante do Z4, mas tem alguns empates aqui e ali que deixam a gente com um retrogosto, né? E no primeiro turno, eu entendi perfeitamente, por aquele gramado, por aquela condição, eu acho que o 0-0 ficou de ótimo tamanho. Mas agora o Cruzeiro precisa ser capaz de vencer o Vitória diante do seu torcedor no Mineirão, mesmo com o nosso problema na zaga, porque o Vitória também tem problemas muito relevantes. E só para finalizar, antes do Samuel falar, bate para o gol, gente. Quantas vezes a gente enfrenta um time que não está com seu goleiro titular e o Cruzeiro não experimenta o goleiro? Gente, bate para o gol, bate de fora da área, mas na direção do gol, de preferência. Não é lá longe, não. Porque o goleiro, às vezes, passa... Pô, você nem experimentou o cara. Então, fica aqui o meu pedido para os jogadores do Cruzeiro. Vamos bater na direção do gol. Enquanto o Caramujo vai fazendo aí
Gestos sobre a fala da Rafa. Eu acho que é um jogo assim. O Cruzeiro pode fazer o jogo ficar fácil, mas não vejo isso acontecendo de uma maneira assim natural. E é aquilo que a gente já falou várias vezes. Se entrar achando que é zona de rebaixamento, adversário mais fraco, isso e aquilo, o tropeço vem, né? Então, o Cruzeiro precisa estar bem concentrado, se entregar. O nível tem que ser de competição que foi contra o Flamengo, que foi contra o Palmeiras, para aí sim você fazer por merecer 1, 2, 3, que sejam mais gols, inclusive, com o Caio Jorge voltando a marcar, e etc. E a única preocupação que eu tenho é a questão da defesa. Acho que o ataque será muito importante para dar tranquilidade lá atrás. Você consegue sair à frente, assume mais o controle do jogo. Por exemplo, o Sport. A gente começou bem, em cima, e aí, quando não faz gol, começa a ficar vulnerável lá atrás, né? E a gente não tinha o Fabrício Bruno naquela partida e acabou levando um gol, aí virou tudo aquilo que o pessoal acompanhou. Então, precisa ser um Cruzeiro muito concentrado, muito atento, com a turma ali protegendo a dupla de zaga que vai jogar pela primeira vez, né? Que deve ser o Jonathan e o João Marcelo, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Então, tem que tomar muito cuidado. Véio. O Vitória vem aí pressionado, mas na teoria meio que sem responsabilidade, né? Favoritismo todo do Cruzeiro, e a gente vê quando esses times vêm que jogar contra o Cruzeiro, tem jogador ali que se o time for rebaixado, ele está querendo se mostrar para o futebol brasileiro, né, para arrumar um outro contrato no ano que vem. Então, isso acontece muito. Véio. Tem que estar ligadaço para a gente sair com os 3 pontos, viu, Caramujo?